E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Vinícius Barbosa e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar DTOs, ou Data Transfer Object. E também eu vou mostrar como mapear esses DTOs. Mas antes de começar, já vai deixando aí o seu like e se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos sobre tecnologia e programação. E só reforçando que o like ajuda bastante o crescimento do canal. Então se você gosta dos vídeos aqui do canal, só deixar aí o seu like que você vai estar contribuindo com o crescimento do canal. No último vídeo sobre a ASP.NET Core API, eu já criei aqui o incluir, o alterar e o excluir da entidade cliente. Então, por exemplo, eu tenho aqui o get que eu já criei, eu vou executar. Então perceba que ele retorna todos os dados do cliente que estão lá no banco de dados. Então no cliente 1 eu tenho todas as informações e no cliente de ID7 eu também tenho todas as informações dele cadastradas lá no banco. Só que nem sempre é bom você retornar todos os dados que estão lá no banco de dados. Então, em uma situação real, em um sistema, você não pode retornar todos os dados que estão cadastrados no banco. Você só deve retornar o necessário para o usuário final. Isso porque no banco de dados pode ter dados confidenciais e também dados confidenciais do próprio sistema. E para ter o controle disso, nós podemos criar um DTO. Outra utilidade de um DTO é a sua API receber somente as informações necessárias. E além disso, você consegue validar as informações na própria classe de DTO. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. No caso aqui, como a pessoa ela já faz o próprio cadastro, não tem problema ela visualizar o que ela próprio cadastrou. Mas existem algumas informações aqui que não é necessário. Porque se eu estou querendo consultar um cliente, eu não estou querendo visualizar os livros que foram emprestados para ele. Porque para isso eu posso criar um outro DTO com as informações do cliente junto com a lista dos livros que foram emprestados. A ideia aqui é retornar somente as informações do cliente. Então eu posso eliminar esse campo aqui, ó, livro cliente empréstimo. Eu não preciso retornar o livro cliente empréstimo nesse momento, que seria a lista de livros que esse cliente pegou emprestado. E por enquanto eu vou ocultar somente esse campo. Futuramente, quando nós criarmos aqui outras entidades, outras consultas de entidade, como por exemplo do livro e dos empréstimos, nós teremos que ocultar mais informações ou até mesmo cruzar informações entre mais de uma entidade em um único DTO. Bom, aqui no sistema eu vou criar aqui uma nova pasta e essa pasta eu vou chamar de DTOs. Então o primeiro DTO que eu vou criar é o DTO de cliente, porque por enquanto nós temos apenas consultas da entidade cliente. Então aqui o botão direito, adicionar classe. E aqui eu vou chamar de cliente DTO. E nessa classe eu só vou colocar as informações do cliente que eu gostaria de exibir para o usuário final. Então eu vou abrir aqui a minha entidade de cliente. Então eu abro aqui, ó, minhas models cliente e aqui eu vou copiar todas as informações por enquanto. Então eu vou copiar aqui desde o ID até aqui embaixo. Então eu vou colar aqui no cliente DTO. Bom, e aqui eu já consigo escolher, ou melhor, eliminar quais dados eu não quero expor na minha API. Para isso é só eu eliminar. Por exemplo, eu não preciso demonstrar aqui uma coleção de livros que foram emprestados. Então eu vou apagar esse daqui. O telefone eu vou deixar, celular, tá? Eu vou deixar todos mesmo, menos a coleção de livros, que é exatamente aquela coleção que estava sendo exibido por último. E agora vamos olhar agora para os Data Notation. O Data Notation serve para validar os dados que o cliente for enviar. Por exemplo, eu coloco aqui Required, quer dizer que o meu CPF é obrigatório. Então você coloca Required. No caso, o column eu não preciso informar aqui, porque nesse caso aqui é um DTO, eu não preciso informar qual coluna é do banco de dados relacionado ao atributo. Então eu vou apagar todas as columns. E agora essas outras informações que facilitou bastante para a gente o plugin do F-Core Power Tools, que ele já gerou aqui as validações de acordo com o banco de dados, né? Então, por exemplo, se você quiser que um campo seja obrigatório na hora do cliente digitar e enviar as informações, eu preciso colocar como required.
O required, ele é obrigatório, deixa um campo obrigatório. Então, os data annotation vem logo acima do atributo que você quer colocar a regra. Então, aqui no CLI CPF, eu tenho a regra que ele é obrigatório e o string length, ou seja, o máximo de caractere que um CPF pode ter é de 14. Então, aqui eu posso importar, para ele tirar o erro, eu posso importar, né, o using data annotation. E pronto, data annotation já está sendo utilizado. E aqui eu posso colocar uma outra regra para o CPF, que é o min length, que seria o tamanho mínimo do CPF, que no caso seria de 14 caracteres. Se tiver menos que isso, ele vai reclamar. Aqui o CLI nome tá ok, eu deixei aqui no máximo de 200 caracteres, até porque se eu aumentar por aqui, consequentemente eu tenho que aumentar lá no banco, porque senão vai dar um exception lá no banco de dados, no SQL Server. Então é sempre bom você manter as regras no DTO iguais ao banco de dados. Como eu sei que o próprio plugin pegou as informações do banco, as regras do banco, e trouxe para cá, que eu copiei aqui de cliente, já está tudo ok. Aqui em cliente controller, eu vou logo aqui no selecionar cliente, onde eu informo um ID, ele seleciona um único cliente. Eu vou mapear para o meu DTO. Primeiramente, eu vou mostrar o mapeamento manual. Depois eu vou mostrar o mapeamento automático. O mapeamento manual é bem simples, é só eu vir aqui antes do retorno. Então aqui antes do retorno, eu vou instanciar aqui o meu cliente DTO, eu vou importar cliente DTO, new cliente DTO. E aqui eu vou passar as informações do meu cliente. Perceba que aqui eu tenho o meu cliente normal, que é a minha entidade, e aqui eu tenho o meu cliente DTO, que eu vou basicamente copiar as informações do meu cliente para o cliente DTO. E por fim, ao invés de retornar o meu cliente, eu retorno o meu cliente DTO. Então eu vou mapear aqui manualmente. Então eu coloco aqui, ó, CLI bairro é igual a cliente ponto CLI bairro. Então aqui eu coloco também o cidade é igual a cliente CLI cidade. E por aí vai. Eu vou preencher e eu já retorno. Pronto, pessoal, já passei todos os dados do meu cliente selecionado para o meu cliente DTO. Eu passei manualmente. Agora imagine se você fizer isso para todas as consultas. Sempre antes do retorno, fazer esse mapeamento manual. É por isso que existe o Automapper, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas antes disso, vamos testar aqui esse mapeamento manual. Eu vou executar. Então perceba que na minha entidade cliente, vamos acessar ela aqui, ó, cliente. Um dos atributos que eu eliminei era o livro cliente empréstimo, que retornava uma lista de livros. Que no caso a gente viu lá, a lista estava vazia, mas se tivesse algum livro emprestado, apareceria lá. Eu eliminei essa informação no meu DTO. Eu não tenho mais ela aqui, ó. Perceba que eu não passei essa informação. Então, se eu vir aqui em cliente, eu vou selecionar aqui, ó, o cliente de ID 1. Vamos executar. Perceba que eu tenho somente as informações que eu escolhi ter. Eu não tenho, nesse caso aqui, ó. Vamos executar. Eu não tenho mais essa informação. Então, com um DTO, você escolhe quais informações você quer expor na sua API. Então, vamos fazer mais, por exemplo, eu não quero o CPF. Então, é bem simples, eu venho aqui, ainda vou mostrar de forma manual como que é. Não é o recomendado, mas é só para a gente testar aqui. Eu excluir aqui o CPF, eu tenho que excluir o CPF daqui também. Então, vamos excluir. E agora, quando eu selecionar o mesmo cliente, selecionar aqui, eu não tenho a informação do CPF dele exposto no meu sistema. Então eu vou retornar do jeito que estava, que não é o nosso caso aqui. O nosso caso é só ocultar mesmo as informações de livro, porque eu não quero nesse momento selecionar os livros que o cliente tem emprestado. Então vou retornar aqui o CPF e também vou retornar aqui o CPF. Bom, como eu falei anteriormente, é bem cansativo você ficar mapeando manualmente dessa forma antes de retornar as informações. Então, para isso existe um pacote do NuGet chamado Automapper.
Então eu vou instalar esse pacote no meu projeto, botão direito no meu projeto, gerenciar pacotes do NuGet. Então em procurar eu vou procurar aqui o Automapper e eu vou instalar esse Automapper aqui, ó, automapper.extensions.microsoft.dependency-injection. Eu vou instalar a versão mais recente, que no momento que estou gravando esse vídeo é a versão 12. Bom, já instalou, foi bem rápido. Eu já posso fechar aqui o gerenciamento de pacotes. E agora eu vou criar uma nova pasta. Eu vou, botão direito, adicionar nova pasta. E eu vou chamar essa pasta de Mappings, que seria onde eu vou guardar os meus mapeamentos. Botão direito, adicionar. Eu vou adicionar uma classe para essa pasta. Eu vou chamar essa classe de Entities to DTO Mapping Profile. Geralmente eu coloco esse nome. Bom, e para essa classe eu vou fazer aqui a referência para Profile. Eu vou importar de Automapper. Então, sendo assim, eu consigo utilizar os recursos do Automapper. E nessa classe eu vou gerar um construtor da própria classe. Então, eu vou gerar um construtor vazio. E esse construtor ele vai ser public. E dentro desse construtor é onde eu vou informar a relação entre as entidades e os DTOs. Quais entidades vão ser mapeadas em um determinado DTO? É isso que eu vou informar aqui dentro. Então, para isso eu vou criar um mapeamento, create map. E aqui eu vou passar dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o chamado de tSource, que seria a minha entidade. Então eu vou passar aqui cliente, vou ter que importar. E o meu segundo parâmetro é para onde essas informações serão copiadas, né? Vamos dizer assim, mapeadas. Então eu vou mapear as informações de cliente em cliente DTO. Então eu vou importar ele aqui também. E como eu vou utilizar o DTO também para enviar informações, eu posso informar que esse mapeamento pode ser reverse. Ou seja, eu posso passar tanto de cliente DTO para cliente ou cliente para cliente DTO, tanto no recebimento quanto no envio. Eu vou salvar esse daqui e agora nós temos que fazer referência a Entities to DTO Mapping Profile aqui no nosso startup.cs. Se você estiver utilizando .NET 6, você tem que fazer referência no seu program.cs, tá? Então aqui no meu startup, dentro aqui de Configure Services, você vai configurar o serviço do Automapper. Services.add Automapper. Percebe que ele já sugere aqui para mim. E aqui eu passo Assembly, então eu vou colocar Type Off. E aqui no Type Off eu passo exatamente aquela classe. Aqui eu errei o nome, coloquei Mapping, na verdade é Mapping, deixa eu corrigir aqui. Então corrigir, vou pressionar sim para ele renomear aqui dentro. Agora sim, salvei. Então vamos copiar esse nome e passar aqui no Automapper na configuração. Vou importar e pronto, pessoal, já está configurado aqui o Automapper. Nós podemos já utilizar o Automapper. Então eu vou vir aqui em Cliente Repository. Então eu vou vir aqui em Cliente Controller. Ao invés de mapear manualmente, eu vou apagar isso daqui. Eu vou injetar o IMapper do Automapper, Private Read Only, IMapper. Vou importar aqui do Automapper. Vou chamar aqui de underline mapper para ficar melhor. Então aqui no construtor eu vou passar o IMapper, vou receber o IMapper. Eu atribuo underline mapper igual a mapper. E agora eu posso utilizar o mapper para mapear as minhas entidades. Então, o que ele vai fazer? Ele vai consultar aqui na minha configuração e ele vai ver quais entidades serão mapeadas. E lembrando, pessoal, lembra aqui que eu selecionei aqui o cliente, selecionei todos os atributos e copiei para o cliente DTO. Isso porque os atributos eles devem ter o mesmo nome para que ele possa mapear corretamente. Então, aqui eu vou usar o mapper, map. Aqui eu passo o destino para onde as informações serão mapeadas. No caso aqui eu vou passar para o cliente DTO. Eu estou passando aqui o objeto. E aqui qual objeto será mapeado. No caso é o cliente. Agora se eu colocar aqui uma variável var cliente
DTO igual a esse mapeamento, perceba que ele vai ser do tipo cliente DTO. Olha só, exatamente o retorno que eu vou ter desse mapeamento. Então eu salvei e por fim eu passo esse mapeamento aqui, ó, cliente DTO, para o retorno. Então vamos executar, vamos testar. Então eu vou testar aqui, ó, eu coloquei aquele código aqui em get cliente com id 1, vamos executar e olha só, ele retornou exatamente os dados que eu mapeei lá no meu cliente DTO. Então vamos fazer aqui um teste. Vamos supor que eu não queira retornar as informações de endereço, ou seja, CLI endereço, cidade, bairro e número. Então o que eu posso fazer é simplesmente apagar de cliente DTO. Eu acesso aqui, ó, cliente DTO, vou apagar aqui o CLI endereço até o número. Vou salvar, retornando aqui, vamos testar novamente. Eu vou selecionar o cliente 1, executar e perceba que ele me retornou menos dados. Olha só, ele não retornou aquelas informações que eu apaguei no DTO. E ele está mapeando automaticamente, sem ser manualmente do jeito que eu fiz anteriormente. Então, pessoal, é assim que você retorna um retorno de informações na sua API, utilizando Data Transfer Object, ou DTOs. No próximo vídeo eu vou falar ainda sobre esse assunto, só que agora vai ser sobre o envio de informações do usuário para a API utilizando o DTO. Então o vídeo está chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado, já vai deixando aí o seu like, se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre tecnologia e programação. Não se esqueça de conferir se depois que você já tiver inscrito, verificar se o sino está ativado. Ativando o sininho você recebe todas as notificações aqui do canal. Então vou ficando por aqui, falou, até o próximo vídeo. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @cafécombug.